Como tornar a reunião de trabalho mais eficaz? 5 passos para melhorar o seu estudo. Como tornar o pace de corrida o melhor possível? Haja performance, haja desempenho, né? Esse é mais um episódio da Life Happens e hoje a gente vai falar sobre performance. O que é performar? Performar, eu penso que é entregar algo, é dar conta de algo, essa entrega, seja nas relações, seja no trabalho, seja com a família, né? Performar como mãe, como pai, performar como amigos. E aí que tem um detalhe muito importante, né? Performar não é só entregar, né? Ou entregar algo. É entregar algo de uma maneira específica, numa quantidade certa, naquilo que é avaliado que é certo, tem um monte de regras que efetivamente determinam o que é performar. Exato, num contexto específico e que atinja de maneira X um grupo de pessoas específicas, como a gente sabe nas redes sociais, que hoje isso é uma expectativa muito grande, né, estabelecida. Você sabe, no consultório, eu vejo que tem muito essa preocupação do tipo, se eu não conseguir ser essa pessoa, porque a gente fala de trabalho, né, entregar isso, aquilo, isso, mas e se eu não conseguir ser essa pessoa, se eu não for a namorada perfeita, porque tem isso também, né, gente? Tem aquela coisa de ser a namorada perfeita, ser a mãe perfeita, ser a amiga perfeita, amiga que liga. Você vai praticar um esporte, né? A dupla do beach tênis perfeita, sabe? E o quanto isso vai levando a gente para esse lugar de exaustão. Exatamente, Ju, e às vezes até ser o paciente perfeito em psicoterapia. Até isso chega. Até isso chega. E aí, exaustão, né? Já que a gente vai seguir por aí, fadiga, que é o excesso efetivamente de desempenho, de gasto de energia, de comportamento, né? De tudo aquilo que a gente consegue fazer, realizar com o nosso organismo, né? Ao longo aí de um determinado período de tempo, é um dos grandes responsáveis, é a principal variável responsável por aquele velho conhecido do consultório, que tem sido cada vez mais frequente, o burnout. O burnout, né? Claro que tem a ver com o trabalho, né, laboral e tudo, mas tem a ver com a sua expectativa também, né? Do que você tem para entregar, do quanto você tem que trabalhar e também de uma narrativa que a gente vai construindo em torno disso, difundir isso com o nosso valor pessoal. Né? Como se a gente trabalhar pouco. Eu acho engraçado quando eu comecei a atender no consultório, eu lembro que para mim era uma questão. Eu só tinha 2 pacientes, mas me dava uma vergonha falar que eu tinha 2 pacientes, porque vão pensar, ela não é competente. Né? Quando, na verdade, isso me atormentava, porque eu falava, quantos pacientes você tem? Está trabalhando muito? Você tinha que falar muito, muito. Porque se você trabalhar pouco, acho que o trabalho não é bom, não. E o quanto isso vai fazendo a gente ficar num lugar de escravidão dessa performance. E aí começa, né, na nossa área, como atrair mais pacientes, como falar da psicologia, como ter ferramentas de psicologia, enfim, eu imagino que seja para tudo isso, né? E outra coisa que eu vivi também que foi bem curiosa foi correr. Eu sempre gostei de correr. E em determinado momento, a corrida tinha que ser também performática, Exato. porque não bastava correr, tinha que correr e correr num tempo bom, sabe? E aquilo que era um lugar de diversão ou de um hobby ficou na aba da produtividade. Até eu entender isso foi um caminho, viu? Exato. E Ju, quando você, já que você colocou uma questão pessoal, né, a corrida, quando você não conseguia atingir aquela expectativa de desempenho com a corrida, porque você parava, imagina que olhava o reloginho, né? Tava as estatísticas todas dizendo para você ali sobre o seu desempenho. O que ficava? Ficava um senso de incompetência, né? O que eu estou fazendo de errado que eu não consegui? Por que eu deveria, né? Tinha um ideal de performance. O que eu estou fazendo? Eu comi errado, eu não respirei certo, eu deveria correr mais, sei lá, com o tronco mais ereto. Era sempre uma questão de buscar o que estava errado em mim. Olhando até pelo que falamos, né, no último podcast do pertencimento,
Porque todo mundo consegue e eu não. Exatamente. Sim, e aí entra que isso tudo vai deixando a vida tão pesada, né? Porque e a gente vai criando desculpas para isso também, porque isso é viciante, né, gente? Porque falar que você está trabalhando muito é maravilhoso, porque aí tem um valor, né, em volta disso. Se eu trabalho muito, eu sou muito competente, eu ganho muito dinheiro, eu tenho sucesso, eu performo muito bem, logo eu sou fogo, tipo assim, eu sou muito boa. E aí é quando dá certo, dá errado, né? Porque quanto mais você vai dando certo, mais você vai performando e mais vai produzindo resultado. Porque quando você não produz resultados, você vai desistindo, deprimindo, outras coisas vão acontecendo, né? Sim. Mas quanto mais você produz resultado, mais dá certo, mais você vai entrando nessa armadilha. Do mais eu tenho que produzir, mais eu tenho que atingir um nível ainda mais elevado, mais eu tenho que ser bem-sucedido, mais dinheiro eu tenho que fazer e vira uma escravidão. É. E aí eu queria tocar num assunto que ele me toca de maneira bastante especial por conta dessas vivências e por conta do que a gente trata e vê no consultório, que é o quanto as pessoas acham que tem uma fórmula mágica de terem sucesso, de serem pessoas que produzem, pessoas que performam, né? Como se isso tivesse de fato faça isso e então você ganha aquilo. E isso, inclusive, é vendido no mercado por muitas Cheio de receitas, pessoas, né? né? Muitas receitas de tudo. E o que acontece, gente, o que a gente vê é que isso chega no consultório de uma maneira muito sofrida, com uma desvalorização, uma baixa autoestima horrorosa, que é eu fiz tudo o que me mandaram, eu peguei a receita de bolo lá e coloquei tudo na panela, eu fui assar, não saiu o Não bolo. saiu. O que será que aconteceu? Né? O que está acontecendo comigo? E na verdade é que não é tão simples assim performar, né? Não é tão simples assim dar conta de tudo. E acho que tem um outro extremo que também é muito valioso, que é o que o Alceu trouxe, que é eu performo, 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 e as pessoas às vezes acham que é bonito falar que eu sou workaholic, né? Que eu trabalho muito. E justificam isso como eu vou fazer o bem pela minha família, eu vou fazer o bem pelos meus filhos, quando na verdade tem toda aí por trás uma coisa que a gente tem que se perguntar, né? O que você espera com esse trabalho fazer pelos seus filhos, né? Dar sustento ou uma boa escola. Para quê? Para que eles cresçam. Eles cresçam como? Performando também, né? Performando de que maneira? Hoje a gente vê muito essa performance nas crianças que as mães botam para fazer tudo quanto é tipo de atividade, tudo, né? Inglês, francês, futebol, tênis, kumon, tudo. Sim, sim. Inclusive que se as mães não fizerem isso, elas serão cobradas que não são boas mães porque elas não estão cuidando dos filhos direito. Às vezes eu me deparo no dia a dia do consultório com pais que querem ser excelentes pais, que querem ser ótimos pais. E hoje em dia existe, né, uma miríade enorme de bibliografia, de vídeo, de influencer, de um monte de coisas, colocando regras do que bons pais têm que fazer com os filhos. Né, colocando ali um passo a passo, um método, o que tem que fazer, o que tem que seguir, né, e acabam, né, escravizando muito esses pais e não permitindo que eles sejam exatamente aquilo que pais precisam ser, que é uma fonte segura de afeto no início da vida. Eu quero trazer um exemplinho que eu sei que é um exemplo que eu vivi, inclusive, eu e minha esposa vivemos, que é uma coisa muito comum, eu percebo que é uma coisa muito presente no início da vida de uma criança, que é a escravidão do peso. De repente, quando a criança nasce, o ganho de peso se torna um problema. Se torna uma questão central. Se cresce 25 gramas, está ótimo. Se cresce 22 gramas, não está ótimo. Vocês estão fazendo alguma coisa errada. E aí, para fazer alguma coisa certa, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. De repente, você está naquela receita, naquele método, e esqueceu de ser pai. Sim. E não tem tempo para ser pai. Eu vi no meu consultório duas situações bastante difíceis. Essas famílias,
elas acharam, por diversas razões, e aqui não é uma crítica, é um ponto, que os filhos estudarem fora do país, nesses casos foram na Europa, era maravilhoso. Maravilhoso porque o estudo na Europa ia dar uma vivência linda, maravilhosa, ia aprender, e o mundo é diferente. Gente, o que aconteceu foi que esses jovens não estavam prontos, por conta de uma falta de preparo mesmo para essa experiência. A performance não é tudo que existe no mundo. Já existiu, né, no meu consultório, por exemplo, pacientes que moravam fora do Brasil, que estavam tendo uma oportunidade disponibilizada pelos pais de estudar, se formar, ter acesso a contextos que são aí culturalmente valorizados como ou mais nobres ou mais sofisticados e por aí vai, mas não era o que ele queria. E nunca perguntaram o que ele queria, né? Não era o que essas pessoas queriam. Às vezes o que essas pessoas precisam, né, ali o que elas precisam produzir na vida, não é mais o resultado do desempenho da performance. É afeto, é pertencimento, é um grupo, é uma namorada que seja efetivamente da sua própria cultura, que fale o seu próprio idioma, né, e por aí vai, né, diversas coisas que a gente tem necessidade. Gente, a gente está falando, na verdade, sobre uma razão muito nobre, que são esses pais que proporcionam inúmeras possibilidades para os filhos, para que os filhos performem bem na vida. Não tem problema nenhum, mas talvez uma dica, uma coisinha legal de se fazer é que às vezes falar para o filho, vamos brincar, pode ser uma boa. Essa cultura de desempenho que você vai criando, de buscar o melhor de maneira irreflexiva, acompanha a gente ao longo da vida, nos relacionamentos, como o senhor colocou, e no trabalho, a ponto de você se sentir que você só existe se você desempenhar bem, se você a todo momento estiver apresentando resultados que sejam bem vistos pelas pessoas, seja no trabalho, enfim, na família, a ponto de você não conseguir mais ficar no ócio, ficar um tempo livre, um tempo para fazer as coisas que você gosta. A todo momento eu tenho que estar desempenhando. Parei de trabalhar, pego o celular, olho e-mails, tem que responder o e-mail. 11 da noite, antes de dormir, vai olhar, ver o que tem de reunião amanhã. Em nenhum momento você consegue parar para olhar para si mesmo, fazer coisas, viver o ócio, de fato. É uma sensação muito forte, né, que acompanha, e as pessoas sentem culpa quando elas são obrigadas a estar neste lugar, né? Seja quando vêm as férias dos filhos, levar os filhos para uma viagem, e tá lá na praia com os filhos e não consegue aproveitar o momento, porque é um lugar que não é frequente de estar. Gera um estranhamento, uma sensação de, putz, eu deveria talvez agora estar naquela reunião super importante, decisiva, que poderia garantir a minha promoção no trabalho, e eu tô aqui nas férias com os meus filhos. Quanto é comum, né, os dois lados dessa moeda. Tanto a pessoa que vai para as férias, está lá naquele momento, na praia com os filhos e demora 1, 2 semanas para desligar, para sair efetivamente do trabalho e conseguir aproveitar aquilo que está acontecendo ali. Às vezes as férias terminam até antes disso, né? E efetivamente aquela pessoa que precisa tirar daquele momento tudo que ele proporciona. As pessoas que têm poucos momentos de relaxar, de descansar, que têm uma escassez disso na vida, quando estão nesse momento, precisam fazer. Então, precisa ir todos os lugares, frequentar todos os lugares, ir em todos os restaurantes, ir em todos os museus, e não ter um segundo, às vezes, para parar e sentir a brisa do vento naquele lugar que está. Às vezes as pessoas falam assim, eu não vou dormir em dólar, eu não vou dormir em euro, como se assim, como paga caro por isso, eu tenho que performar nessa viagem, eu tenho que, né, sugar. Eu, gente, falo assim, pelo amor de Deus, gente, eu durmo em dólar, em euro, até porque eu preciso dormir, né? Eu preciso ter tempo para saúde, para viver, para apreciar esse país, essa viagem. Senão eu vou ficar com um mau humor desgraçado, né? E você fala, pelo amor de Deus, eu não quero ver nada, porque isso me estafa de uma maneira, né? Uma vez numa viagem, eu acho que eu vi em tanto museu, num desses programas, tanta coisa, que assim é lamentável, mas eu não me lembro exatamente de muita coisa que ficou, porque era um compilado de informação em cima de informação que eu falei, meu Deus, já esqueci quem foi o rei, o Filipe, o quinto, o oitavo. Tem aquela coisa também que é
quando a performance, ela na verdade tem uma capa bonita, né, para dizer que eu performo, mas ela tem de esconderijo aí uma coisa muito sombria, que é o quanto eu não estou disponível para pensar sobre a minha vida, para pensar sobre a minha família, ou para pensar sobre o que eu quero para mim, o quanto eu também desaprendi, ou também nunca aprendi, né, sobre isso. E a performance ocupa esse lugar de Fuga. fuga, né? Desconexão até, Isso. né? Porque Sim. assim, você foi em vários museus, assim, as pessoas vão, né? Elas vão para vários lugares, assim. As fotos estarão lá nas redes sociais, né? Mas a lembrança da experiência às vezes não fica, Sim. né? Ficam imagens ali retratadas nas redes sociais, ou enfim, no celular. De não conseguir se conectar à própria experiência porque você quer performar bem na experiência e mostrar essa performance se você foi em 8 museus na viagem que você fez. É uma coisa muito, muito importante. Parece que o valor que as atividades têm, elas estão ali misturadas com o tempo, né? O que eu faço tem que estar dentro de um tempo específico. A coisa tá fusionada, de fato, que desempenho e tempo são a mesma coisa. Aí no consultório aparece às vezes assim, tem várias reuniões para fazer, várias reuniões, vou emendando uma após a outra, eu não consigo ter tempo para parar, isso está me desgastando muito, estou ficando com ansiedade, o estresse, eu realmente não consigo parar. E eu fui discutir um pouco sobre a questão do tempo, o que seria o tempo e a experiência com o tempo. Aí eu propus um exercício muito simples, assim, tire 1 minuto de uma reunião para outra. Nesse 1 minuto, fecha o olho, respira, descansa, se desligue de uma reunião para outra só. É porque às vezes não tem o tempo de nem parar entre uma reunião e outra, é uma coisa que a gente vai criando, a dinâmica. Não vai atrapalhar uma reunião se você ficar 1 minuto para o banheiro tomar uma água. Mas experimente ficar 1 minuto com o olho fechado. Ok, vou fazer isso. Aí a pessoa foi lá e fechou o olho e achava que tinha passado 1 minuto. Quando ela olhou no celular, no cronômetro, tinha 10 segundos. 10 segundos se passaram, mas a sensação era que passou muito tempo, porque a urgência de fazer outra atividade era tamanha, a urgência de eu tenho que desempenhar isso porque existe uma outra reunião era tamanha, a ponto de não conseguir se conectar com uma respiração ou com estar ali, naquela poltrona, sentado, porque a questão de desempenhar, ela sequestra essa noção de tempo, gerando prejuízo, né? E você sabe que esse desempenho, ele vem também em outras coisas muito disfarçadas, né? A gente está nessa era do mindfulness. Vamos respirar, vamos fazer yoga, vamos meditar. Gente, tudo isso é maravilhoso, desde que ele não caia no mesmo buraco do desempenho doentio, né? Então, assim, às vezes, quando a gente vai respirar, e a gente está agitado, está num estado de humor difícil, ou com emoções difíceis, não é fácil, não é agradável, né? E entrar nesse lugar de deixa eu fazer 5 respirações com 10 tempos de inspira e expira, eu voltar, tipo, cheque, não é. Vira uma tarefa de desempenho. E vira mais uma métrica e uma regra para seguir de desempenho. Mas a gente tem o tempo inteiro regras de desempenho para seguir, inclusive sobre como não cair no buraco do desempenho. Sim. Né? Sobre como não chegar num burnout. Exatamente. Sabe qual é a diferença? É a conexão. Isso, exatamente. Se você se conecta com a atividade, não tem método nenhum, ou qualquer regra, ou estudo, ou 5 passos para ser feliz, que vai conseguir tornar aquilo como um desempenho que vai gerar um de estresse para você. A conexão ela é muito importante, porque não tem como a gente ter esse controle do que é incontrolável, dessa construção. A gente às vezes não se dá conta que a gente se perde nesse lugar, né? Inclusive fazendo tanta coisa, doando tanto tempo para seguir uma regra, que a gente se esquece da falta que a falta faz. Uma relação entre adultos, uma relação entre pessoas, não envolve necessariamente performance, mas envolve vínculo, afeto, o que o outro busca, o que o outro quer, o que você tem para dar, o que você também gostaria de dar. Imagina que um relacionamento acaba, né? E essa falta, esse lugar de não ter, esse lugar de não saber, esse lugar de ter que reaprender a se colocar,
na vida, sem aquela pessoa. Esse lugar da falta, ele é maravilhoso. Ele é um lugar que por si só pode ser muito precursor de comportamentos adequados para você lidar, se tornar resiliente com outras faltas, com outros momentos, com outras coisas. Você vê, e não é sobre produtividade, é sobre estar presente, é sobre olhar para isso e falar, talvez agora seja o momento de fazer nada. E tem um momento particular da falta, que não é a falta absoluta, que é, por exemplo, terminar um relacionamento e por aí vai, que a gente tende a qualificar, né, falando em valência de emoções, como uma coisa ruim. Mas no final das contas faz parte tanto da vida quanto da aprendizagem, que é Exato. o erro, né? Quanto errar, às vezes, é uma coisa importante, porque somente errando você começa a perceber que você precisa de outras estratégias, que você precisa tentar outras coisas, talvez que você precise parar, respirar e tentar de novo, e começar de novo, e por aí vai. Quando a falta ela é relativa, ela não precisa ser absoluta, ela pode ser só relativa. Você pode estar ali no momento do erro, e tudo bem. Não é à toa que a gente foge do erro e que a gente fica super focado só no acerto, mas eu gosto sempre da imagem da criança que aprende a andar. Quando a gente aprende a andar, eu não me lembro, mas eu vejo as crianças, claro, e ele começa a dar o passinho, ele não está nem aí se é torto, se não é torto, se o joelhinho está aberto, está fechado, ele só dá os passinhos. A busca pela perfeição, pela boa performance, o bom desempenho, também produz efeitos deletérios na vida, né? Ansiedade, estresse, enfim, várias perdas que a gente já conhece aí, que são comuns a muitas pessoas. Tem uma passagem no livro As Aventuras da Alice no País das Maravilhas, que é sobre o tempo, tá? O Chapeleiro Maluco e a Alice, e ele fala assim: devemos tratar o tempo não como uma coisa, aí está o erro, mas como alguém. Se você se afina com o tempo, se você cria uma boa relação, ele pode fazer aquilo que você quer. Inclusive, você, na hora de estudar, poderia antecipar o horário do almoço e sobremesa, né? Ela até questiona, mas se eu não tiver fome? Aí ele vai tratando para isso. Aí ela pergunta, mas você consegue fazer isso? Essa regra mágica? Ele fala, não, eu não consigo. Porque no março passado eu briguei com o tempo. E desde então, ele nunca faz o que eu quero. É sempre a hora do chá, que é a famosa ser o momento, né, da obra da hora do chá, onde é eternamente a hora do chá, e as louças, as xícaras todas vão se empilhando infinitamente até virar um caos. Né? Eu estava lembrando disso porque é justamente essa relação. Você quer controlar o tempo para fazer tudo a seu favor, como se você dominasse. E por quê? Porque eu quero performar bem. E você fica aprisionado na eterna hora do chá, porque você fica ali o tempo inteiro querendo performar. E suas xícaras todas vão se empilhando, como o estresse, não consegue dormir bem, burnout, você perde a apresentação do filho na escola, a relação com o marido, com a esposa fica prejudicada, e você fica na hora do chá eterno e as coisas vão se empilhando, uma hora você não aguenta, porque você está nesse movimento de querer controlar o tempo em função de um desempenho, porque parece que sua existência depende disso. Uma hora todas elas caem e se Todas quebram. caem e se quebram. E como decidir nesse jogo entre perder e perder, né? Como tomar essa decisão? Eu acho que vale a pena a gente pensar e refletir o que importa na minha vida, né? É fugir do erro, buscar a perfeição, ou poder se conectar e viver com aquilo que a vida te dá. Porque aquilo que a vida te dá é justamente o que acontece na relação que você tem com ela. Não é o que as pessoas esperam de você ou o que elas colocam pra você, mas sim o que você precisa viver.